eles fizeram isso desse fenômeno de voz direta, quando ele fala assim, todos ali ouviram os que estavam ali e os que estariam por vir. O que eles querem dizer com isso? Que os que estavam ali encarnados e os que reencarnariam depois ouviram também. Então, vamos lá? Todo mundo aqui fez escolinha de catequese? Também não. Mas vamos lá assim mesmo. Os 10 mandamentos segundo a lei mosaica? Deus, não terá outro Deus senão eu, não usar o meu santo nome em vão, honrar pai e mãe, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não desejar, não cobiçar a mulher próximo. Não tá, também vamos buscar a cola, porque eu sabia que isso ia acontecer. Também eu me sinto melhor de que não sou só eu que não sei todos eles de cor, né? A gente, todo mundo junto. A gente sabia, né? Mas os anos vão passando, né? a gente não teve concentração no primeiro, amar Deus e os irmãos. Então tá, são eles. Não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o próximo. Bem fácil isso, né, gente? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu gado, nem seus servos, nem coisa alguma sua. Esses são os 10 mandamentos. Eles são extraídos, na verdade, porque a gente fala lei mosaica, hoje a gente é remetido a esses 10 mandamentos com a lei italiana. Mas, na verdade, se a gente for colocar na tradução original, são falas, não seriam mandamentos, seriam as falas. Esses são extraídos, no total, se a gente for pegar a Torá, que são todas as leis, são 613 falas. E ficaram esses 10. Por que ficaram esses 10? Porque essa é a lei divina. Esses 10 foram que vieram do plano espiritual para toda a humanidade, daquela época até hoje, como base de regra moral. Então, até hoje, qualquer lei que o homem for pensar, for fazer, pensando na coletividade, se a gente for filtrando, ele vai voltar a um dos 10 mandamentos. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai falar dessas leis? A gente precisa de entender que tem leis divinas e leis civis. Depois a gente vai ter uma aula mais na frente que vai falar um monte dessas leis civis. O que são essas leis? Se a gente for olhar lá atrás, como que Moisés ia governar aquele povo no meio do deserto, um povo que ainda tinha uma fé vacilante, tudo para eles tinham a ideia do Deus único, mas ainda não estava enraizado no coração deles, por mais que eles quisessem e por mais que tivesse Moisés para guiá-los pela mão, para eles entenderem essa ideia. Então o que Moisés fez? Ele instituiu essas leis civis, mas ele deu a elas um caráter divino, porque senão, como que eles respeitariam aquilo? Se eles custavam respeitar as leis embutidas em um conceito de caráter divino, não ia ter como. Então as leis civis, que são todas as outras leis que a gente vai ver depois, do puro e impuro, de que animal pode comer, de qual animal que não pode comer, de como que você faz isso, de como que você, se você ficou impuro, como que você purifica de novo, são leis que ele precisava ter naquele momento para a evolução daquele povo. E é muito interessante porque se a gente for traçar um paralelo, você fala assim, mas como assim leis para aquela época? Lei não é lei? Sim. As leis divinas, elas são imutáveis. E são para toda a humanidade a qualquer época. Mas se a gente for dar uma olhada na lei de olho por olho e dente por dente, hoje, se a gente olhar isso, a gente fala que absurdo. Como assim? Se alguém te matou, você mata. Se alguém te feriu, você fere. Por que Moisés instituiu essa lei, por exemplo? Porque naquela época, se você roubasse um cordeiro do seu vizinho,
Ele se achava no direito de entrar, roubar todo o seu rebanho, matar sua família, pôr fogo na sua casa. Então Moisés falou, não, peraí. A punição vai ser de acordo com a falta cometida. Então ficou olho por olho, dente por dente. Vocês veem como que pra gente hoje isso é um conceito meio bárbaro? Um conceito que choca a gente, que a gente fala assim, como? Mas se a gente for olhar os costumes e as necessidades, e principalmente a evolução moral daquelas pessoas que ele estava governando, ele precisava de estabelecer as coisas dessa forma. Então foi por isso que ele deu a todas as leis dele esse caráter divino. Esse caráter, olha, foi Deus que falou, e se descumprir, o castigo é grande. Essa era a ideia que eles tinham e que Moisés passou para eles de Deus. Porque eles vinham de uma cultura politeísta. Então vocês imaginam que se ele viesse falar de um Deus Pai, eles iam falar assim, o que você está falando? Que Emmanuel fala pra gente que na primeira revelação nós éramos crianças espirituais. Então, quando você é uma criança, você aprende como, né? Seu pai fala pra você, pode, não pode. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Daí depois ele fala, com o advento do Cristo, nós atingimos a maioridade espiritual e com a doutrina espírita, a maturidade espiritual. Então, para a gente comparar que da doutrina espírita e a maturidade eles eram crianças espirituais, a gente começa a entender esses conceitos de um Deus que pune, entendeu? Essas coisas que a gente olha no Velho Testamento e a gente fala assim, como funciona? Então o que acontece? Ele dá os 10 mandamentos e ele grava em pedra, em 2 pedras, né? Eles tinham residência fixa nessa época, era bem fácil ficar arrastando essas pedras com as leis. Por que ele fez isso? Para que ficassem gravadas, para que as pessoas não se esquecessem, que elas ficassem lendo e lendo e lendo. Só que aí a gente para fazer um paralelo. Será que essas leis foram gravadas só nessas pedras? Porque hoje, quando eu falei aqui, quais são os 10 mandamentos? Vai lá que a gente não lembrou todos, mas todo mundo aqui sabe um ou outro. O que acontece? Essas leis, querendo ou não, elas ficaram na nossa consciência. Porque o que acontece? Assim que Moisés a promulgou, ele perguntou ao povo, vocês aceitam e prometem seguir? Vocês aceitam essa aliança com Deus? E o que o povo falou? Todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou a aliança com Deus. E aí todo mundo foi fiel a essa aliança? Igual a gente é até hoje? Tá. Aí Moisés pensou assim, bom, agora já tem, cada tribo tem seu chefe. Deus, porque eles, no Velho Testamento eles usam essa imagem de Deus como uma nuvem. Então se a gente for lendo o Pentateuco, sempre vai ter acompanhando eles essa nuvem. Deus se manifesta como uma nuvem. Deus sempre está atrás. Então assim, teve trovões e tudo, essa nuvem falou com eles, entregou um código de conduta e Moisés subiu ao monte. Ele sentiu que precisava dessa aproximação com o plano espiritual. E ele ficou nesse monte por 40 dias. Arão, que era o irmão dele, ficou com o encargo de governar e de resolver os problemas. Então ele subiu para se isolar e buscar esse contato com o plano superior. Gente, não se passaram 10 dias. O povo já começou a murmurar. Pessoal, olha, Moisés não volta nunca. Como a figura do Deus ainda estava muito centralizada, muito remetida a Moisés, fala, olha, ele morreu lá em cima, esse Deus do Moisés abandonou todo mundo aqui. Parênteses, não teve um dia que o maná não caísse do céu. Vocês lembram, né, do maná da última aula? Então assim, Deus abandonou, mas a comidinha dele estava garantida. O que isso mostra pra gente? Que na hora do desespero, a gente não vê Deus trabalhando pela gente. A gente só foca no desespero e nas coisas que estão dando errado. Então aí o que aconteceu? Eles começaram a ficar meio assim, não volta, esse Deus abandonou a gente,
noite e ficaram meio desesperados. E eles estavam no meio do deserto. Então eles foram visitados por um bando de feiticeiros e vendedores de amuletos. E dentre eles tinha um especial que chamava Balaão, que era um médium de grande potencial, mas de nenhuma moral. E aí o que ele fez? Ele meio que jogou aquela sementinha para eles, falando assim: ah não, vocês estão adorando esse Deus desse moço que está lá nesse monte, que não volta nunca. Não, como é que vocês sabem que esse Deus está olhando por vocês? Não tem Deus nenhum aqui, estou vendo nada. Quem que vocês adoram? E aí é quando se dá o episódio do bezerro de ouro. O que eles fazem? Eles tinham acabado o segundo mandamento lá. No primeiro, não terás, não adorarás imagens. Então, fizeram esse bezerro de ouro e começaram a adorar a estátua de um bezerro de ouro. Sendo que há 2 semanas eles tinham aceitado essa aliança com Deus. Qual que é o simbolismo que tem isso? Será que é de uma fé vacilante? De uma fé que não consegue... Tudo bem que a gente tem que entender que aquela época... Por isso que a gente fala que quando vai estudar o Velho Testamento, a gente tem que meio que voltar e tirar essa nossa cabeça de ocidental do século XXI. Porque pra gente fica muito difícil entender certas posturas e certas atitudes que eles tomavam naquela época. Então eles estavam lá, a orgia total, tudo que Moisés tinha falado para ele pela lei de Deus, que não podia acontecer, estava acontecendo. Eles adorando esse bezerro de ouro. E aí vocês imaginam o que Moisés sente quando ele desce do monte e encontra isso? Porque ele tinha falado para eles. Ele tinha deixado todo o código moral. Só que a gente tem a receita, mas não segue, né? Então o que acontece? Essa aliança, que depois Jesus fala assim: eu sou o símbolo da nova e eterna aliança, que não sei o que, seria o segundo momento dessa aliança. Mas a primeira aliança entre o povo, né, e Deus, nessa forma mais material da coisa, se deu através dos 10 mandamentos. E eles não conseguiram seguir. Então Moisés pega e quebra as 2 pedras. Fala assim: como que vocês fizeram isso? Então aí o irmão dele, Arão, porque quando eles receberam a missão de levar o povo pelo deserto, Moisés falou assim: não, mas eu não tenho muito jeito com fala, eu não sou muito bom nisso. Ele falou: não preocupa não, que a gente vai chamar seu irmão e ele vai te ajudar. Nossa, o plano espiritual providenciou, né? Meio que Moisés estava mais em cargo dessa comunicação e de todo esse processo de junção com o plano espiritual, e Arão, o irmão dele, nessa parte administrativa com as pessoas. Então o que acontece? Quando ele desce do monte, que ele vê aquela orgia, que ele vê aquela adoração, e é muito rico quando a gente vai ler nos livros do Pentateuco, porque daí o tempo todo, quando acontecem essas coisas, daí Deus vem e fala. Deus vem e fica bravo com eles. Fala assim: até quando vocês vão fazer isso? Que vocês serão punidos e que não sei o quê. E é muito importante que a gente entenda a visão desse Deus antropomórfico, para depois a gente entender o impacto do Deus que Jesus trouxe. Mas são cenas que próximo caminho. Então ele desce do monte, o irmão dele fala assim: olha, Moisés, acontece o seguinte, eles não estão acostumados a adorar esse Deus invisível. A gente precisa de alguma coisa. Então eles tinham aquele materialismo primitivo. Era muito complicado adorar esse Deus invisível. E gente, a gente fala assim: não é possível. A gente vê isso até hoje. Isso não é uma coisa que ficou lá atrás. Até hoje as pessoas adoram esses deuses e de uma forma, às vezes, não, que fique claro que eu não estou criticando nenhuma religião, nenhum tipo de adoração. Só que está claro que não é esse tipo de aliança que Deus busca com a gente. Não é através de imagem, não é através de nenhuma coisa material. É uma aliança de coração para coração. Então aí Moisés pondera:
Ele falou assim, eles não estão mesmo preparados para adorar esse Deus invisível. Então, em vez de eu deixar por encargo dele, todo dia eu tenho que destruir um bezerro daqui, uma coisa de barro dali, o que eles decidiram? Eles decidiram criar o tabernáculo. O que seria o tabernáculo? Para eles seria a casa de Deus. Era um templo móvel que eles levavam pelo deserto com eles. E aí Moisés foi, acho que ele respirou fundo, escreveu tudo de novo na pedra, e eles fizeram a Arca da Aliança, que era uma caixa revestida de ouro, e ele guardou esses mandamentos. Olha, você vê, tanto que ele era sagado, ele falou, já que eles vão adorar, não precisam de uma coisa material para adorar, que seja a Arca da Aliança, que toda vez que eles olharem, eles vão remetê-los de novo ao Decálogo, aos 10 mandamentos, e aí iam eles pelo deserto e levavam esse tabernáculo. Então, assim, foi uma forma que ele encontrou, ok, já que eles precisam desse Deus, que toda vez que eles tiverem que se remeter a alguém, que seja ali. Então, ali criou-se também. Ele teve que estabelecer o sacerdote, que foi o irmão dele, Arão, até por conta da origem da missão dos dois. E aí foi daí que surgiu, depois quando a gente vai ver lá no templo, todos os rituais e essas coisas, foi dessa época. Eles trouxeram desde essa época. E ali eles ficaram mais um tempo, Moisés mais uma vez focado nessas leis civis, porque vocês imaginam que chega um ponto que a coisa devia sair do controle, né? Questão de gente, andando pelo deserto e tudo, então várias vezes faz referência. Moisés se voltou novamente para essas leis civis, que mais uma vez são de caráter transitório, mas que precisavam muito ser encontrados naquela época. Então, a gente vê como o plano de Deus não por etapas, né? Ele fez os 10 mandamentos, viu essa necessidade de construir esse templo material para que essas pessoas conseguissem, nesse primeiro momento, adorar um Deus único e imaterial. E aí ele falou assim, vamos todo mundo. Porque a ideia toda era eles chegarem a Canaã, que é a terra prometida, né? Essa foi a ideia quando eles saíram do Egito. Então aí eles foram e chegando nas mediações, né? Com a prudência dele, que ele ficou, lembra? Ele ficou 40 anos lá no deserto, então ele não fazia as coisas assim, vou fazer, cheguei, tá ali. Não, o que ele fez? A hora que eles avistaram Canaã, o que eles falam, né? A terra que joga leite, mel. Porque a gente está falando de deserto. Então a gente imagina que qualquer pedaço de terra que seja mais frutífera, que produza, que tenha mais árvores, mais água, realmente é um paraíso. Se a gente for olhar, a gente está falando dentro de um quadro geral de deserto. Então eles falaram assim, viram a terra prometida. Aí a gente para um pouquinho e pensa assim, terra prometida, né? A gente fica pensando assim, um povo escolhido, uma terra prometida. Aí a gente pensa assim, qual que era essa promissão, né? Então o que ele faz? Ele pega 12, um de cada tribo. É impressionante que se a gente for estudar, tanto se a gente for estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, esse número 12, ele aparece várias vezes. Então, até por causa dessa descendência das 12 tribos. Então ele pegou um de cada tribo e falou assim, serviço de espião mesmo. Pegou um de cada e falou assim, olha, Canaã está ali, vocês vão entrar lá, vocês vão ver quem mora, quais são os tipos de fruto, quais as cidades que são mais bem protegidas, quais são as menos protegidas, quais os exércitos mais organizados, quais os menos organizados. Deu todas as instruções para eles e eles foram, os 12. Passado 40 dias, porque não era uma cidade, era uma região, né? Então eles fizeram um levantamento. Acho que Moisés era fã, né, desse negócio. Ele fez o censo, depois volta ele, faz esse levantamento de Canaã e volta. Os 12. E aí o que acontece? Os 12, 10 falam assim, olha, ter coisa boa tem, mas eu vou te falar, é difícil. As
cidades são bem protegidas, eles têm guerreiros preparados, e eu acho que não vale a pena não. Os 10 falaram isso, mas 2 entre esses 10 falaram assim, não, vale a pena, que seriam Caleb e Josué. Josué ou Jacó? Josué. Guarda esse nome, que Josué depois vai ter um papel muito importante no decorrer dessa peregrinação. Então, mais uma vez, quando a gente fala de Velho Testamento, a gente não pode ficar na letra que mata, no verbo que mata. A gente tem que procurar sempre o espírito que vivifica. Então ele é cheio dessas mensagens ocultas, né? Se a gente for ler o Velho Testamento, como a gente lê, sei lá, um tratado, alguma coisa, o que vai acontecer? A gente vai, igual você pegar uma banana, a gente vai estar tirando a casca, comendo a casca e jogando a banana fora. Porque toda mensagem está na essência. São várias e várias mensagens. Com esses 12 espiões, qual que é a mensagem que ele traz pra gente? É mais fácil a gente seguir a maioria, mesmo que ela tenha notícias ruins, ou a minoria que tenha notícia boa, mas que fala assim, requer esforço? A gente sempre vai, não interessa, a gente não quer fazer esforço, né? Mas isso a gente está falando lá atrás. Você está falando isso de milênios atrás. E até hoje a gente não aprendeu a lição. Porque se os 10 falaram para ele, tudo bem, então, se a gente for fazer, né, um custo-benefício, 10 falaram que não e 2 falaram que sim, mas gente, eles estavam no deserto, peregrinando. Quem que não quer uma terra que jorra leite e mel? E eles se revoltaram com Moisés. O povo seguiu os 10 e falou, não, a gente não vai, é muito difícil. E várias vezes eles falaram, a gente preferia voltar para o Egito, onde a gente era escravo, mas a gente tinha comida, a gente tinha carne. Alguém se identifica com essa história de peregrino e escravo? A gente olhando assim, agora, a realidade, a gente consegue se identificar? Quem que somos nós nessa terra, se não peregrinos que vamos e vamos nesse deserto das reencarnações, que sempre preferimos escolher o nosso passado que nos escraviza, de vícios, de manias, de tudo. Então a gente olha lá atrás e fala assim, é porque eles não estavam preparados para Canaã. E se fosse nós hoje, será que a gente conseguiria? Porque eles achavam que era mais fácil ser escravo. E a nossa postura não é muito diferente. Então aí o que aconteceu? Não, vocês não querem? Não. Moisés era o legislador, ele podia falar assim, merece, vai todo mundo comigo e a gente vai invadir Canaã. Mas não, ele falou assim, conclusão que ele chegou? O povo não está preparado para Canaã. Catou todo mundo, deserto de novo, 40 anos andando em círculo pelo deserto. Aí o povo arrependeu. Quando eles viram isso, eles se arrependeram de ter feito essa escolha. E falaram para Moisés, olha, você que é assim com esse Deus, fala para ele que a gente se arrependeu, que a gente pede perdão, dá para ele a chance. Pede para ele dar para a gente a chance de tentar reconquistar Canaã de novo. Ele falou assim, que bom que vocês se arrependeram, mas só o arrependimento não vai alterar o processo de depuração. Naquela época ele já falou isso. Vocês se arrependeram? Ótimo. Mas isso agora não vai mais alterar. E eles ficaram 40 anos peregrinando. Vocês imaginam quantas vezes os revoltosos se voltaram contra Moisés? Porque não era uma vida praticamente fácil, né? Então assim, eles sabiam que o final disso ia ser a terra prometida, porque tinha sido dito para eles, mas eles não sabiam quando. Então você imagina que no primeiro ano, no segundo, até 40 anos peregrinando. Então tiveram várias revoltas assim,
E Moisés sempre manteve aquela fidelidade, né? Se a gente for olhar, ler, né, ao pé da letra, o Velho Testamento ele fica meio como um misto de luz e sombra. Porque assim, você está lendo, aí, né, teve uma revolta em que o chefe de uma tribo, Coré, falou assim: olha, eu tô achando que tá rolando um nepotismo aqui, que ele tem escolhido o irmão dele para ser o grão sacerdote, não tá legal, eu acho que foi ele, que não foi Deus, então acho que a gente podia fazer uma rebelião. Agora vocês imaginam que numa população de 650 mil, se 250 começam a incitar, quão rápido que isso propaga? Então, assim, eram revoltas, a gente não está falando de você ter que conversar e explicar para meia dúzia, não. Tudo que a gente vai colocar na época desse êxodo do povo hebraico, sempre a gente está falando de milhares e milhares. Então, aí ele pegou esses 250 e falou para eles assim: olha, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai no tabernáculo, vou colocar os 250 e Arão, e a gente vai ver quem que Deus vai escolher. Aí diz, né, que os 250 pegaram fogo e não aconteceu nada com Arão. Então o que a gente vê? Então a gente vê no Velho Testamento esse tipo de coisa que choca a gente. Mas, porque o Velho Testamento é isso. É um misto de luz e sombra. São crianças espirituais. Então por que Moisés às vezes tem essa simbologia forte pra gente hoje em dia? Porque a gente olhar o Velho Testamento, a gente, sabe quando criança que está aprendendo a andar? Que a gente pega pela mão, levanta, se a gente soltar, cai. Ou então você vai andar sozinha, dá 2, 3 passinhos, cai sozinha. Era isso que acontecia com o povo daquela época. Por quê? Porque a fé deles era uma fé de criança. Era uma fé muito transitória. Eles ainda não sentiam aquilo no coração deles. Então, sempre vão ter essas revoltas, essas brigas, essas disputas. E aí eles continuam, e a peregrinação, e outras revoltas acontecem, e tem... Eles narram fatos bonitos até. Outra revolta aconteceu, e daí ele pediu para cada um dos chefes de cada tribo trazer uma vara de madeira e colocar o nome da tribo. E aí a tribo dos levitas, a qual Arão, que era o grão sacerdote, ele pertencia a ela, pôs o nome dele. Daí eles dizem que todas as outras morreram e que só dos levitas floresceu e até deu frutos. Para a gente entender o quê? Que não adianta nós querermos ocupar uma posição, e aqui a gente não está falando de posição de carga e de poder, a gente está falando de maturidade espiritual. Não adianta a gente querer ocupar uma maturidade e lidar com coisas quando nós ainda somos crianças, meninos, né? Então aí tiveram todos esses incidentes, e daí mais uma vez, depois de 40 anos, eles avistam Canaã de novo. Mas lá atrás, assim, já tinha sido dito a eles que Deus falou assim, falando que eles não mereciam, que ele era um povo, que ele já estava cansado das afrontas daquele povo, que aquele povo não tinha uma fé. E aí ele falou assim: essa geração não entrará em Canaã, só a próxima. Então daí a gente entende porque que eles ficaram 40 anos, né, peregrinando no deserto. Porque deu tempo de todos os homens velhos desencarnarem e novos espíritos de fato ocuparem Canaã. Só que aí eles viram Canaã, e antes disso eles tiveram mais alguns contratempos com outros reis. Um rei não deu passagem e ele, recuou com todo mundo e fez uma outra rota. E daí ele fala logo em seguida que outro rei não deu passagem e ele avançou. Aí a gente fala assim, mas qual é a diferença disso, né? A gente tem que saber a prudência, a gente tem que entender qual que é a hora da gente recuar e qual que é a hora da gente impor. Né? Lá a gente vê a
força. A gente fala de impor em Velho Testamento, até se tratar desse Deus antropomórfico, que é uma figura humana, né, que sente como a gente, esse Deus que fica bravo, que tem raiva. Então, assim, a gente fala, uou, né? Mas o que significa antropomórfico? O que se identifica com as características humanas, assim? Não seria um Deus que a gente, né, que fala como humano, que tem sentimentos de humano, que fica bravo, que fica com raiva, que promete se vingar. Seria um Deus mais perto do homem, né? Porque depois a gente vê que Deus... Tem essa noção porque eles eram crianças espiritualmente. É porque era a única forma que Moisés tinha de fazê-los entender da superioridade desse Deus. Mas a gente vai ver depois, Annelise, claramente, Jesus traz um Deus Pai, um Deus de amor, daí ele tira todo esse conceito. Por isso o impacto da vinda de Jesus e da forma que ele falava de Deus foi tão grande. Isso foi naquela época para aquelas pessoas que tinham aquela visão e aquela evolução moral. Por isso que é lindo depois quando Jesus traz Deus e chama ele de paizinho, né? Porque daí a gente fala assim, olha que diferença daquele Deus que pune, que vinga, que espragueja, que fica bravo. Esse Deus soberanamente justo e bom. E aí, quando eles avistam a Canaã além de Jordão, aí eles falam assim, agora já está tudo resolvido. É só a gente planejar direitinho e imagina. Só que os cananeus, sentindo perigo, falaram assim, não vai dar, eles são muitos, eles são bem mais que nós. Vocês lembram daquele Balaão que foi lá e incitaram ele a fazer o bezerro de ouro, que não sei o quê? Ele volta. Então aí a gente fala assim, de novo? O que a gente pensa com isso? Será que a gente consegue fazer um paralelo entre esse Balaão e as forças inferiores que estão só procurando uma brecha para entrar na vida da gente? Porque o que acontece? Daí, o rei fala para ele assim, eles vão invadir, eles são muitos, então faz alguma coisa. Né? Porque como ele, apesar de não ter nenhuma moral, era médio, ele também conseguia certos efeitos físicos que deram fama para ele. Então ele reconhece a soberania do Deus dos hebraicos. Ele fala assim, olha, a terra pertence a eles, eles vão tomar posse dessa terra, porque o Deus deles é um Deus único e muito forte, mais forte do que todos os deuses tribais juntos. Mas você pode fazer assim, olha para vocês verem a astúcia e o ponto que eles pegam. Ele fala assim, você pega as meninas, as mulheres mais bonitas do teu reino e vai infiltrá-las lá e fazer com que os melhores soldados hebraicos se apaixonem por elas. E ele falou, e aí o que vai acontecer? Eles vão cair por terra. O rei falou assim, bom, vai cair por terra, tá ótimo, né? Eliminando todo mundo. E assim foi feito. Daí ele falou, olha, elas têm que fazer elas se apaixonar, e quando eles se apaixonarem, elas vão falar que vão sair. E para elas não saírem, elas vão ter que pedir como condição que eles abandonem o Deus único e comecem a adorar os deuses e os rituais de novo. Daí a gente vê a vulnerabilidade deles. Porque Balaão falou assim, com armas a gente não consegue destruí-los. Vamos pegá-los pelos vícios. Daí a gente vê hoje, né, fazendo essa, assim, até hoje. O que impede que a gente avance? O que impede que a gente progrida? São os mesmos vícios daquela época, gente, não é coisa diferente não. É o egoísmo, é o personalismo, é o sensualismo. Foi isso que aquela época, com eles vendo Canaã, além de Jordão. Gente, para eles chegarem no Canaã, seria mais ou menos igual a gente está chegando em nosso lar, que eles estavam 40 anos peregrinando no deserto. Então a visão era do paraíso mesmo. E eles caem pelos vícios. Até que um dos filhos do sacerdote
fala que ele acaba com todos os soldados, expulsa as moças, e aí eles avançam e conquistam Canaã, a terra prometida. Então assim, aí a gente fala assim, nossa, mas que ótimo, né? Quem estava guiando todo mundo durante esses 40 anos? Moisés. Ele não entrou em Canaã. Ele não entrou em Canaã. Aí ele não foi permitido a terra prometida. Ele recebeu da espiritualidade, que a missão dele acabava ali. Ele entregou uma terra, ele passou, lembra Josué lá do começo, daqueles dois, Caleb e Josué? Ele passou todo o poder a Josué, pediu para que eles seguissem e respeitassem Josué como o novo, né, líder. E aí ele pegou o filho dele adotivo, Assem, e subiram ao monte. Eles não viram mais Moisés. E imagina-se que Assem tenha ficado com ele durante o resto da vida física dele. Assem é o filho adotivo de Moisés. E que ele tenha absorvido grande conhecimento espiritual diretamente de Moisés, só eles dois. Então ele ficou com ele não sabe quanto tempo, mas o que sabe é que depois ele teve grande participação na continuidade do povo hebreu e fundou a Fraternidade dos Essênios, que também teve uma grande importância para a reencarnação de Jesus. Tudo ligado. Daí, da mesma forma que lá atrás a gente tinha Moisés e Josué, quando eles entram na Canaã prometida, tem Assem e Josué. Para a gente ver como sempre precisam desses dois lados estarem andando juntos. E aí assim termina o êxodo do povo hebraico no Egito. E o que a gente fui estudando, e me chamou muita atenção essa história da gente peregrinar, né? Por que a gente está aqui peregrinando há tantas e tantas encarnações, igual eles, tantos e tantos anos no Egito? Teimosia? Também. Não, eu acho que é porque não tem a fé cega, que nem tinha Moisés. Não confiava 100% no Deus, né? No Deus único. Então eu acho que é isso também que faz a gente ficar peregrinando, né? Agora uma coisa, se ele sofreu tanto, todo esse tempo para levar o povo até Canaã, por que ele não foi? Porque a missão dele era isso, levar o povo a Canaã. Então, mas aí chegou lá e dali ele partiu. Sabe aquela missão? Sim. A gente, né, que né, ainda com esse materialismo enraizado na gente, a gente ia querer uma faixa de presidente de Canaã, a gente ia querer falar, eu que trouxe todo mundo pra cá e tal. Ele não precisava disso, a ligação dele era com o plano espiritual. Sim. Sabe aquela coisa de pôr a cabeça no travesseiro? A minha consciência está tranquila, coloquei todo mundo pra dentro, fechei o portão, cumpri minha missão. E também ele é impuro para as novas. Porque quando a gente fala lá atrás que os homens, né, seriam para os novos espíritos herdarem e tudo, mas eu acho que mais pelo sentido da missão deles ser essa, né? Gente, você sabe quantos anos Moisés tinha quando ele chegou a Canaã? 120. Ele já estava, coitadinho, né? Ele já estava assim, doido para passar a faixa. Mas o que é muito bonito em Moisés é que a gente vê essa persistência e o amor veio à Terra com Jesus. Então vocês imaginam que ele falar de Deus, assim, a gente poder pôr esse Pai amoroso, nós que agora temos o conceito desse Pai, ainda não entendemos Deus. Vocês imaginam qual foi a persistência dele de tentar mostrar esse Deus para aquele povo? Gente, a gente olhou a evolução. Tinha até pouco tempo antes da época de Moisés, a gente está falando de primatas. Então, assim, era um esforço tremendo, né? Moisés, no caso, poderia ser
espírito de capela, então já um espírito muito iluminado que veio exatamente com essa missão de guiar esse povo. É o que a Amanda falou pra gente, que naquela época eles eram crianças espirituais, com espíritos evoluidíssimos vindo tutelá-los. Então, né, espírito evoluído naquela época era exceção. Então seriam esses grandes mestres, né? Esses grandes... Olivia, eu posso até ser meio ridículo aqui agora, mas eu preciso perguntar, preciso tirar essa dúvida. Ninguém é ridículo. Naquela época, existiam os reis que comandavam os lugares lá. E por que existiram esses reis, tudo para comandar o povo, sendo que Deus existia e Deus permitiu que esses reis reinassem na terra? E como, por exemplo, hoje também existem reis, né? Na Rainha Elizabeth, e como é que fica Deus nisso? Então, a gente precisa entender que antes de Adão e Eva já tinha gente, não é? Sim, mas a gente precisa entender um poder, uma estrutura de poder, né? Então, o Deus único veio com Moisés. Antes disso, quais eram os deuses que eles adoravam? Então, os reis, o Deus da chuva, o Deus do sol, que eles inventaram, tal. Então, a ligação espiritual com Deus seria essa. Mas eles precisavam, lembra quando eu falei que Moisés tinha as leis civis, as leis espirituais? Eles tinham necessidade de alguém que os governasse enquanto Estado civil. Por isso Deus permitiu, e a espiritualidade, que tivessem esses reis. Porque você já imaginou como que seria o mundo sem organização, ordenado pelo Deus Sol, né? Tipo assim, tá acontecendo uma rebelião, assim, pergunta lá pro Deus Sol e fica assim. Então, assim, precisava que existisse essa estrutura de poder, né? Então, até hoje ele existe. Então, se a gente for ver até hoje, a gente já sabe, fala assim, não, tudo bem, existe essa estrutura, é um poder passageiro, essas leis não são leis permanentes, mas tudo é preciso para que tenha uma harmonia de evolução nas coisas. Então, assim, a gente fala, mas nossa, uma pessoa só, mandar em todo mundo, e fazer e desfazer, e não sei o quê. Não, eu sei que é necessário isso para todo mundo poder viver junto, né? Mas o que eu entendo é isso. Por que existe, vamos supor, na Inglaterra existe a rainha da Inglaterra? Hoje em dia, para tomar o chá das 5, porque quem manda é o primeiro-ministro. É verdade, assim, conforme as coisas vão. Mas é a mesma questão que ela colocou. Por que na Inglaterra tem a rainha até hoje? Porque o povo precisa, como lá em Canaã, eles precisavam de ter um Deus com uma forma para ficar mais fácil adorar. A Inglaterra precisa de ter um rei e uma rainha, que é simbólico, mas não tem poder nenhum, mas é o símbolo. Por quê? Porque o povo precisa de ter uma representação material do poder. Você entende? Então lá tem, simplesmente figurativo, a rainha, porque ela não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Mas é simbolismo. E eles adoram aquilo. Como então os presidentes dos outros países, que eles estão lá para pôr uma ordem no país, mas quem organiza, quem manda realmente são os ministros. Mas é que nem Moisés na época, né? Então, por exemplo, se você for olhar, hoje você tem um presidente que tem o mesmo papel que Moisés teve. O Moisés não arrumou 12, um representante de cada tribo, depois ele fez 70, porque era um comitê de 70 representantes que eram eles que comandavam o dia a dia daquele povo todo. Então é a mesma coisa, né? Então é por isso que tem, porque infelizmente nós ainda, mesmo o símbolo que foi trazido para vocês, ele é muito rico, né? Que a Lívia trouxe, justamente por isso, porque passa o tempo e nós continuamos os mesmos, né? Por que nós precisamos de ter um presidente? Por que nós precisamos de ter ministros? Por que nós precisamos de ter um poder judicial? Porque nós não temos maturidade suficiente para nos governar e intermediar as nossas relações. Porque a Lívia colocou aqui, e é muito lindo isso, que Deus nos trouxe a essência através de Moisés, que são os 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos à risca, precisava de presidente? Precisava de poder judiciário? Não. Não precisava de nada, porque se autorregulamentava.
Agora, como nós somos teimosos, tudo aquilo que no Velho Testamento vem trazer e a Lívia apresentou para vocês, porque nós somos ainda infantis até hoje em entender e respeitar essas leis, nós precisamos de alguém para nos limitar. Para você, precisa de alguém para a gente ter a impressão que aquela pessoa manda na gente. E é o poder que nós mesmos temos, mas nós passamos para os outros. E tendo tudo isso ainda trocando isso. Então é porque ainda há necessidade, porque nós ainda somos imaturos moralmente falando. Porque se nós já tivéssemos atingido o aspecto moral que Jesus veio trazer para nós, não precisaria de ter governo, não precisaria de ter nada, né? Tudo funcionaria pleno, numa harmonia fabulosa, mas infelizmente e a gente olha também, né, que a gente vê quando o demônio faz essa colocação de que a primeira revelação eles eram crianças espíritas, na segunda com Jesus a maioridade, no espiritismo a maturidade, aí a gente dá aquela geração, gente, já está todo mundo maduro. Aí vem o livro dos espíritos e fazem perguntas e falam assim, por que você está perguntando isso? Tá anos-luz à sua frente. Então, gente, eles eram crianças espirituais por causa desse primitivismo. Quando a gente fala que a gente tem a maturidade, é que a gente tem a capacidade de assimilar. É para a gente entender que nós somos perfectíveis. Mas a gente ainda está muito longe de atingir essa perfeição. Então, assim, nós somos moralmente maduros até que ponto? Então não vamos pensar que a gente já atingiu essa maturidade espiritual, está tudo pronto, é só esperar. Não. Porque a gente vê que quando eles colocam essa terra prometida, né? Para você ver o tanto que igual você fala, Rô, que eu acho muito bonito a gente olhar isso, será que um Deus tão grande precisava de um pedaço de terra para ele falar assim, os meus eleitos vão para cá? Não. Isso é mais um simbolismo material, porque a gente só consegue ser guiado por isso. Tem uma passagem muito bonita, eu não sei ela toda, mas Estevão, quando ele está fazendo, de Paulo e Estevão, quando ele está fazendo o discurso do Sinédrio, ele fala assim, será que Deus precisa de templos feitos pelas nossas mãos imperfeitas? O templo de Deus está no nosso coração. Então quando a gente volta lá atrás e fala assim, qual que é essa terra prometida? Aí eu fiquei fazendo essas... O que seria hoje em dia para nós essa Canaã prometida? Se a gente... Vamos colocar essa visão da gente como peregrinos, né? A gente não está no deserto, mas a gente está nessa roda de reencarnações suscetíveis, sempre preferindo ser escravo dos nossos vícios do que avançar com esforço para conquistar. O que seria pra gente essa terra prometida hoje? Essa Canaã pra gente? Alguém acha assim que a gente já está no estágio de conquistar essa Canaã? Não acho. O que seria essa Canaã? Seria aquele encontro, né? Da gente que a gente falou do self, da gente conseguir... vamos colocar assim, o passaporte para a gente entrar nessa Canaã seria a gente conseguir andar na mesma linha de pensamento, a gente conseguir, né, com Deus. É isso que exige da gente. Então a gente não precisa achar assim que tá fácil, tá conquistado, não. Porque eu tenho certeza, eu falo por mim, se alguém tiver uma opinião diferente, se hoje batessem na minha porta e falasse, Lívia, você tá apta a entrar nessa Canaã, nessa terra prometida, nessa aliança que você tem que não só assumir, mas essa aliança com Deus que você tem que viver todos os dias e exemplificar isso através dos seus lábios. Você está apta para entrar? Eu ia pegar o final da fila. Porque a gente não está. Então quando a gente começa a fazer essas analogias do Velho Testamento com essa terra prometida, está dentro da gente. E a gente continua peregrinando nesse deserto, nessas consecutivas reencarnações da gente sem encontrar isso. Por quê? Porque como foi mostrado várias vezes, a gente sucumbe. A gente prefere ser escravo de quem? De nós mesmos. Então acho que essa simbologia é muito bonita e vale para a gente refletir. O que eu estou fazendo para conquistar o meu ticket de acesso a Canaã?
Porque, gente, quando Moisés escreveu o Velho Testamento, aquilo é poesia. Então a gente tem que ver assim, como, que isso se encaixa na minha vida hoje. A gente falou aqui nem uma hora, e olha quantos símbolos que ele colocou pra gente, que até hoje a gente vem batendo nessas mesmas teclas de novo, e caindo pelos mesmos problemas e sendo escravos da gente até hoje. Então, quando a gente fala que eles tinham uma fé infantil, era no sentido de que eles não tinham tido toda a revelação e eles não tinham noção da amplitude de Deus. Agora eu fico me perguntando se a nossa fé não é ainda mais infantil, porque a gente já tem todas as 3 revelações e a gente também não consegue fazer. Então, assim, a mensagem que eu queria, né, que a gente ficasse pensando é essa. Assim, já que essa Canaã, e tem um diálogo lindíssimo entre Gamaliel e Paulo de Tarso, que ele fala exatamente disso. Aonde que está essa Canaã que o nosso povo procurou? E ele vai falar, está dentro da gente. Então, né, que a gente foque, que a gente lembre todos os símbolos, né, deles, essa dor, essas perseguições que eles sofreram no deserto, toda essa depuração, que a gente pega essa necessidade tão material, né, primitiva que a gente tem de estar sempre ligado à matéria, né, tudo isso que a gente pudesse pegar e refletir para a gente conseguir entender toda essa história. E é muito bonito quando a gente for agora avançando mais pra frente, a gente vê como que esse Deus que brigava com esse Deus, ele, a gente vai lendo o Velho Testamento, ele fala várias vezes, ele fica bravo, ele grita com todo mundo, é um Deus que pune, é um Deus. Quando vem aquele Deus que Jesus chama de paizinho, aí a gente fala assim, por isso que o amor vem a terra por Jesus. Olha a diferença que é você respeitar um Deus porque você ama e não porque você tem. Então a gente já tem essa noção de um Deus de amor. A gente tem a doutrina espírita que vem e tirou todos os véus. Eu falo assim, né, que ela mastigou pra gente. Mastigou. Ela é mais fácil que você mexer com tecnologia da Apple, que te fala tudo. A doutrina espírita falou tudo pra gente, o que a gente tem que fazer. E a gente continua escolhendo peregrinando da fé. Mas eu acho o seguinte também, que enquanto existir várias religiões, vão existir várias línguas. E é como o Marcos disse uma vez, que isso tudo vai acabar quando todo mundo perceber que Deus é um só e está aqui dentro, né? E não existir as outras religiões, porque cada uma entende de uma maneira Deus, não é? E a gente não está aqui para julgar nem desmerecer. Exatamente. Então, o dia que isso vai acontecer, que dia que vai existir só uma religião? O dia que a gente entender que a gente tem que fazer o nosso encontro da gente, né? Buscar aquele encontro com o céu, com Deus, que está dentro da gente. Essa é a ideia. Por isso que quando o Espiritismo fala, ele fala assim, aonde está escrita as leis de Deus? Na tua consciência, né? O que é esse Deus? É um Deus de justiça, misericórdia e bondade infinita, inteligência suprema. Então a gente vê como que a gente desvincula esse Deus desses poderes físicos, cada vez mais mostrando para ele que ele está dentro da gente. E é muito bonito que as pessoas falam assim, então o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Assim, é a religião do futuro. Não, é o futuro das religiões. Não por causa do título enquanto o Espiritismo, mas por causa de tudo que a doutrina espírita traz pra gente, né? Por causa de todas essas leis, tanto no aspecto científico, religioso, moral. Então, assim, é isso. O dia que a gente conseguir entender, e já está acontecendo, né? A gente já vai vendo cada vez mais. Antigamente não existia. Hoje em dia a gente fala de coisas ecumênicas, a gente já vê debate de uma religião com a outra. Já está começando a acontecer isso. Daí a nossa responsabilidade, né? Porque não só antigamente, como até hoje, muitos erram por falta de conhecimento e ignorância. Já nós temos o conhecimento e erramos conscientes do que nos poderá vir, porque somos conscientes dos nossos erros, né? É igual diz Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então aí o que a gente pensa? A gente já fala assim, nós sermos espíritas e conhecermos tudo isso é um privilégio?
é uma responsabilidade muito maior do que as outras religiões. Porque conhece a verdade vos libertará. Como disse a dona Maia, a gente não pode alegar ignorância, né? Se a gente pegar um irmão nosso de uma outra religião que não conhece, então como que ele vai estar infringindo a própria consciência se ele não tem conhecimento daquilo? Nós temos. Então, como diria outro, com a gente a corda pega mais embaixo. E eu fico muito... Dona Elisa. Eu pergunto que Jesus falou, né, que a porta estreita, né, que a porta larga é muito, sedutora, é muito fácil, a porta larga que leva aos prazeres e tudo isso é muito mais fácil do que você se voltar para dentro de você. Mesmo que a gente não dá todos os meios, né, os tools para a gente melhorar, requer muito esforço, requer estudo. Não é só aqui. A gente tem que, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho em casa, eu pegar uma coisa para ler o lado e não tem essa concentração. Então tem muita coisa. Olha, mas a senhora já deu o primeiro passo. A senhora já percebeu que a lição, tá vendo? Requer muito esforço, como a dona falou, da reforma íntima, dona Elisa. Veja como é interessante, né? Você veio e falou a mesma coisa que a Lívia falou, sem perceber e sem entender a ligação. Então veja bem, volta a falar para nós quando eles chegaram a Canaã, Lívia, como é que foi o esquema que Moisés pediu? Como é que ele fez? Os 12 espiões? Ele pediu para que 12 espiões entrassem em Canaã e fizessem um levantamento. E como é que aconteceu? 10 foi contra e 2 a favor, né? Por isso que a porta é larga. Por quê? Porque eles viram a maravilha, mas eles não estavam dispostos a enfrentar o esforço. Então por isso que a porta é larga, porque sempre de 12, 10 vão querer passar por aquela porta. Por isso que ela tem que ser larga. Porque nós todos optamos, nós já sabemos do benefício, mas nós só focamos no trabalho que vai dar. Né? Então por que nós continuamos peregrinos, como a imagem que a Lívia trouxe tão romântica para nós, né? Por que nós ainda continuamos peregrinos no deserto da nossa existência, né? E não conseguimos entrar na Canaã até hoje? Justamente porque nós somos iguais àqueles 10. Nós sabemos que lá é bom, nós sabemos que é maravilhoso, mas dá um trabalho danado. Então a gente prefere ficar no deserto. Por isso que a porta é larga. E as provações são maiores. O teste e aprovação, Elisa, é justamente essas dificuldades, porque como nós falamos, para a gente conquistar a Canaã, e a Canaã simboliza a nossa libertação espiritual, né? A nossa condição, como ela colocou, da gente estar ligado. É óbvio que a gente quer o quê? De graça? Quer que, como algumas religiões colocam, que seja uma graça de Deus. Deus fala, eu fui para a tua cara, está aqui, você já vai entrar em Canaã. Foi assim que Moisés fez? Não. Nós temos que adquirir o direito. E o direito significa sacrifício, significa esforço, significa ir além do que a maioria vai. E é por isso que a gente acha que é difícil, porque a gente quer ficar igual aos outros, quer no bem bom, não é? Então, só aqueles que fazem um adicional, aqueles que, né, Jesus, ele usou uma imagem que é lindíssima. Ele diz assim: se alguém te convidar, né, te obrigar a dar 10 passos, você dê 20. Você entende? Se alguém te pedir a capa, você dá a capa e você dá mais. Por quê? Porque o mínimo para nós já não é suficiente. Fazer o mínimo é ser igual àqueles que não entraram em Canaã. Nós temos que ir além. E isso é o sofrimento. Por quê? Porque nós temos que ir além. O que é ir além? Ir além é vencer a nós mesmos, é vencer a nossa preguiça, é vencer as desculpas esfarrapadas que a gente dá para a gente mesmo, para justificar que eu prefiro ficar com os 10 que querem uma moleza.
Mas Se a gente sabe que não vai ter. difícil nós dizemos nós mesmos. A gente pode olhar também, Mas, Elisa, só tem uma pessoa que pode vencer é você mesmo. Então tá tudo na tua mão. Mas uma coisa que eu noto, por exemplo, a vida de Moisés. A vida de Moisés aqui na Terra não foi. Ele não ganhou nada. Ele não ganhou a Ele não ganhou nada? Porque a gente só olha o material. Exatamente. Então ele voltou para o deserto, teve uma vida assim de completa dedicação. De paz com ele mesmo. Exato. Ele conquistou a verdadeira Canaã. Enquanto a senhora entende por que ele não precisou entrar na Canaã material? Ele tinha conquistado dele. Para ele, nada daqui valia. Era só. A senhora falou de sofrimento, de provas, de expiações. Isso fica muito claro que nós temos essa aliança com Deus. As dores e as expiações só chegam quando a gente se afasta. Invariavelmente também. Mas os grandes mestres diz de uma forma linda que assim, muitos grandes mestres. Mas veja bem, é porque eu tenho a nossa noção de sofrimento Mas veja bem, eu te pergunto, Moisés sofreu? Moisés conquistou a Canaã verdadeira. Então ele sofreu, ele atingiu o objetivo dele. Fisicamente sofreu vamos dizer, as relações na Terra. Então eu te pergunto, assim como Jesus sofreu. O que você prefere? Não sofrer esses tipos de provação e não conquistar a Canaã verdadeira, ou sofrer aparentemente o que você acha que é sofrimento e conquistar a Canaã? Claro que eu prefiro. Quem é que não vai preferir? Mas você está ficando com os 10. Conquistar, sabe, essa é a verdadeira felicidade. Mas acontece que a gente não enxerga isso porque a gente só vê o problema. A gente só acha que a pessoa está sofrendo. Mas na verdade. Você pode ver como sofrimento. Realmente a grande coisa é essa. É ver como polimento espiritual. Exatamente. É porque existe a passagem que Jesus fala que, assim, nesse mundo só tereis aflição. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso mesmo. É um conceito. Exatamente. Aqui na Terra. Não é por isso. É mais. Estamos polindo no espírito, gente. Vamos chegar lá. Mas não é que não é moda. A gente procura muito a facilidade, a porta larga, o ter. A gente não gosta de a porta estreita e querer ver o ser. A gente quer sempre tudo que é facinho. Tudo que, entendeu? E quando a gente se depara com a porta estreita, que você tem que se infiltrar no ser e se encontrar, isso aí pega. E a gente, como espírita, a gente tem um esclarecimento. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que a gente está fazendo e o que a gente está colhendo foi o que a gente plantou lá atrás. Então, Dona Elisa, quando a gente fala de sofrimento, de dor, a dor e o sofrimento, ele só vem direcionado para uma parte do coração da gente que está endurecido. A senhora está sofrendo, né? Nós, quando entramos no processo de sofrimento e de dor, é a bondade de Deus depurando aquilo, tentando achar nosso coração. Porque quantas outras vezes já não tentou pelo amor e a gente faliu? Então é um processo de lapidação todo dia. Eu vi uma história muito interessante. Até doer. Que uma mãe chegou a Chico Xavier com o filho. E a criança era cega, surda, muda, não tinha os 2 braços. E aí os médicos disseram que precisavam amputar as 2 pernas. E aí todo mundo reunido lá. E ela pergunta para Chico Xavier o que eu devo fazer. E ele fala, segue a orientação dos médicos. E quando a mãe sai, quem estava com ele pergunta, mas como? A criança não tem nada, agora vai ficar sem perna, vai virar um topo de gente. E ele falou, é porque nas últimas 10 encarnações ele se matou às 10. E agora, se ele ainda ficasse com as pernas, ele ia se matar de novo. Então ele pediu isso. E ele precisa passar por isso. Então a gente é assim. A gente só precisa pensar uma coisa.
A justiça divina não erra, não falha, ela não te cobra mais, mas ela não te cobra menos. Então a gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente vê história como essa, choca a gente fala, nossa, mas nossa, não tem erro. Deus não falha. Então a gente, vamos pensar assim, só para a gente encerrar. Quem que é o governador espiritual do nosso planeta? Jesus. Há quantos bilhões de anos que foi deslocada aquela massa para eles tomar conta da Terra? Mais ou menos 5 bilhões. Naquela época ele já era um espírito crístico, né? Há 5 bilhões de anos atrás. Você pode me explicar o que você quer dizer que puxou? Lá no começo, a primeira aula, quando a Terra se deslocou. Desculpa, dona. A Terra se deslocou. A Terra era uma massa toda e ela separou-se daquela massa que depois originou o Sol e originou os planetas. E Jesus fez isso? Teve a missão espiritual de governar a Terra há 5 milhões de anos atrás. E ele coordenou? Ele coordena até hoje também. Transformou. Sim, mas ele fez a materialização da Terra, foi Jesus? Ele já tomou conta, já estava toda a matéria. Havia toda uma equipe e ele participava dessa equipe para essa formação do planeta. Os co-criadores. Então aí ele já era um espírito crístico lá, 5 bilhões de anos atrás. Ele falou pra gente que ele trabalha, meu pai trabalha hoje, eu também trabalho. Então vocês imaginam assim, né? Que se há 5 bilhões de anos ele já era o que ele era, o que ele não é hoje? E ele é que governa o nosso planeta. E ele é que governa cada um de nós. Então, gente, está tudo sob controle. Tudo está certo. A única coisa que ele pediu pra gente foi assim: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Ele cuida do resto todo. E ele não erra, ele não falha, ele não tem sick day, ele nada. Agora, eu não tenho dúvida alguma disso que você falou. Que bom, sabe? Eu estou muito feliz que a senhora já tenha esse sentimento. Isso aí eu tenho completa... Eu acredito mesmo. Agora, o que eu pergunto é o que nós podemos fazer para não ter um pensamento, por exemplo, que acontece comigo. Quando é que isso vai acabar? Eu não gosto de ter esse pensamento, mas vem muito. E eu sei que sofrimento. Annelise? Eu não gostaria de ter esse pensamento, mas eu tenho. Dona Lisa. Então aí Jesus te deu uma resposta. Ele falou: orai e vigiai. Eu faço isso. Nossa, dona, Mas são 3 coisas para a senhora. Quanto tempo a senhora ainda se lembra? Quem? Uma não? Lembra quem disse para a senhora? Amar. Paciência. Paciência, otimismo e fé. Pronto, dona Elisa. A senhora que faz as 3 coisas, Tá vendo? Eu me esforço. Eu estou realmente A ideia é essa. É só essa? Então, a ideia é essa. A senhora ir para sua cama de noite, todo dia, tendo no coração. Aliás, isso não é para dona Elisa, não, gente. É para todos nós. Eu fui hoje melhor do que eu fui ontem? Eu me esforcei o suficiente para ser um espírito melhor? Sim. Então amanhã eu vou dar mais um passo. Orai e vigiai. É você ter esse amor a Deus e esse amor ao próximo. O resto, dona Elisa, é conquista diária de todos nós. E graças a Deus que a gente tem essa doutrina. E eu não tenho dúvida, todos nós vamos ser vencedores, né? Porque se existe uma predestinação na doutrina espírita, é que nós todos vamos ser perfeitos. Eu só queria fazer uma outra colocação, né? Qual vai ser a religião do futuro? Aquela que estiver dentro de nós. Na verdade, o que é religião? O que é religião? Religião vem do latim, que significa religar, né? Então, a religião serve para nos ligar a Deus, não é isso? Então, a Lívia colocou para nós que quando a gente estiver em Canaã, nós vamos estar em ligação direta e constante com Deus. Não tem religião. Não precisa de religião. Porque a religião é para nos religar. Se eu estiver ligado 100%, eu não preciso mais.
Então essa é a religião do futuro. A religião do futuro é você não precisar de religião. É como nós estávamos falando, de você não precisar de governo, você não precisar de juízes, não é? Porque nós vamos estar ligados full time com Deus. Aí nós vamos ser como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Isso é a religião do futuro. E como a Lívia colocou, todos nós vamos chegar lá. Só depende de nós. E Deus é tão grande que Ele nos deu